O Bode Expiatório, por René Girard. Tradução de Ivo Storniolo, editora Paulus, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro e, caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Se é possível via Pix, apoia-se ou vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez a Sabrina, esta nossa querida amiga, minha querida amiga, sobretudo. Muito obrigada, Sabrina, mais uma vez. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você pagará uma mensalidade. Elas começam a R$ 1,99 ao mês, enquanto possibilidade, e a diversos valores. Então, intere-se. Essas mensalidades, qualquer que seja o valor pago, pode ser cancelada a qualquer momento, uma vez feita a mensalidade. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, pois qualquer comentário, um ponto, um obrigado, obrigada, que seja, qualquer coisa, mesmo algo completamente aleatório, um emoji, um coração, palminhas, qualquer coisa mesmo, isso tudo ajuda muito o canal em termos de engajamento. Obrigada pela presença. Seguimos para o capítulo 4, Violência e Magia. Para explicar o sagrado, comparei as representações persecutórias que o comportam com as que não o comportam. Refleti sobre o que há de específico na mitologia em relação às perseguições históricas. Mas esta especificidade é relativa, e negligenciei esta relatividade. Falei de distorções históricas como se fossem perfeitamente estranhas ao sagrado. Ora, elas não são assim. Nos textos medievais e modernos, o sagrado se enfraquece cada vez mais, mas sobrevive. Não considerei tais sobrevivências para não minimizar a distância entre a mitologia e textos dos quais afirmo justamente que permitem reduzir esta distância. Apoiar-se sobre semelhanças aproximativas seria bem mais difícil, pois existe uma explicação perfeita para as dessemelhanças, e é o mecanismo do bode expiatório, verdadeiro gerador de distorções persecutórias ininteligíveis ou inteligíveis, mitológicas ou não, conforme funcione em um regime mais ou menos elevado. Como esta diferença de regime é doravante postulada, posso me voltar para os traços de sagrado que persistem ao redor das distorções inteligíveis e me perguntar se elas funcionam do mesmo modo que nos mitos, se elas confirmam a definição teórica do momento. Nas perseguições medievais, é o ódio que está em primeiro plano, e é fácil ver apenas ele, particularmente no caso dos judeus. Durante todo o período, entretanto, a medicina judaica goza de um prestígio excepcional. Talvez haja uma explicação racional para esse prestígio, uma superioridade real de praticantes mais abertos que os outros no progresso científico. Todavia, no caso da peste, principalmente, a explicação não convence muito. A melhor medicina não vale mais que a pior. Os meios aristocráticos e populares dão preferência aos médicos judeus, porque eles associam o poder de cura ao poder de tornar doente. Não é preciso, portanto, ver nesse prestígio médico o fato de indivíduos que se distinguiram dos outros por sua ausência de preconceitos. Penso que o prestígio e o preconceito constituem as duas faces de uma só e mesma atitude, e é preciso ver nisso uma sobrevivência do sagrado primitivo. Mesmo em nossos dias, o terror quase sagrado que o médico inspira não é estranho à sua autoridade. Se demonstrar má vontade em relação a nós, o judeu nos dará a peste. Se demonstrar boa vontade, ao contrário, ele nos poupará e nos curará, caso antes nos tenha atingido. Ele aparece, portanto, como recurso último por causa e não apesar do mal que ele pode fazer ou já tenha feito. O mesmo acontece com Apolo. Se os tebanos suplicam a este deus e não a outro para que ele os cure da peste, é porque eles o consideram como responsável último pela calamidade. Não é preciso, portanto, ver em Apolo um deus sobretudo benevolente, pacífico e sereno, ou considerá-lo apolíneo no sentido que Nietzsche e os estetas dão a este termo. Estas pessoas estão enganadas sobre este ponto e sobre tantos outros por causa da insipidez tardia das divindades olímpicas.
Apesar das aparências e de certas mitigações teóricas, este Apolo trágico permanece o mais abominável de todos os deuses, segundo a fórmula pela qual Platão reprova Homero por tê-la empregado, como se fosse uma elucubração pessoal do poeta. Além de certa intensidade de crença, o bode expiatório não aparece mais apenas como um receptáculo passivo de forças más, porém como esse manipulador onipotente de que a mitologia propriamente dita nos obriga a postular a miragem sancionada pela unanimidade social. Dizer que o bode expiatório é tomado como causa única da calamidade é dizer que tal calamidade torna-se literalmente sua coisa, e que ela a dispõe a seu bel prazer para punir ou para recompensar, conforme lhe agrade ou lhe desagrade. Lopes, o médico judeu de Elizabeth da Inglaterra, foi executado por tentativa de envenenamento e prática da magia no momento em que tinha o maior prestígio na corte da Inglaterra. Ao menor deslize, a menor denúncia, a pessoa bem-sucedida pode cair tanto mais baixo quanto mais alto havia subido. Como Édipo, redentor de Tebas e curador patenteado, este portador de marcas vitimárias desmorona no auge da glória em um período perturbado, vítima de uma de nossas acusações estereotipadas. O aspecto sobrenatural da falta acompanha-se de um crime no sentido moderno, respondendo a uma exigência de racionalidade característica da época, tardia sob o aspecto da magia. Trata-se principalmente do envenenamento, isto é, deste crime que priva o acusado de todas as garantias judiciárias de modo quase tão cru quanto as acusações diretamente mágicas. O veneno é tão fácil de dissimular, sobretudo para um médico, que é impossível provar e, portanto, não tem necessidade de ser provado. Esta questão nos remete simultaneamente a todos os nossos exemplos. Ela comporta dados que relembram o mito de Édipo, outros que remetem a Guillaume de Machaut e a todos os judeus perseguidos, outros ainda que se assemelham ao falso mito que eu próprio elaborei para historicizar o de Édipo e demonstrar o arbitrário da decisão que define um texto como histórico ou como mitológico. Como estamos aqui em um contexto histórico, dirigimos-nos automaticamente para a interpretação psicossociológica e desmistificadora. Farejamos a Cabalá organizada por rivais ciumentos e, imediatamente, não vemos os aspectos que relembram o sagrado mitológico. Em Lopes, como em Édipo, como no próprio Apolo, o Senhor da vida é também o Senhor da morte, pois ele é o Senhor desta calamidade terrível que é a doença. Lopes é, ao mesmo tempo, dispensador miraculoso da saúde e dispensador não miraculoso das doenças que poderia sempre curar se isso fosse do seu agrado. A etiqueta histórica colocada sobre o texto nos faz recorrer sem hesitar ao tipo de interpretação que seria considerado blasfematório e até inconcebível caso se tratasse de mitologia, particularmente mitologia grega. Sou ave, vede minhas asas. Sou rato, vivam os ratos. Apresentem a coisa sob a forma de mito e terão um poderoso símbolo da condição humana, dos altos e baixos do destino. Eis nossos humanistas que se exaltam. Recoloquem o relato no universo elisabetano e ele não é mais uma sórdida questão de palácio, bem característica das ambições frenéticas, das violências hipócritas e das superstições sórdidas que arrasam permanentemente no único universo ocidental e moderno. A segunda visão é certamente mais verídica que a primeira, pelo fato de que vestígios de inconsciência persecutória poderiam ainda desempenhar um papel na questão Lopes. Mas ela não leva isso em conta. Ela obscurece, sobretudo, o nosso universo histórico, apresentando seus crimes, de resto reais, sobre o fundo falsamente luminoso de uma inocência russoniana em que ela seria a única privada. Por trás dos deuses curadores, há sempre vítimas. E as vítimas sempre têm algo de medicinal. Assim como no caso dos judeus, os que denunciam as bruxas são os mesmos que recorrem aos serviços delas. Todos os perseguidores atribuem às suas vítimas uma nocividade suscetível de se transformar em positividade, e vice-versa. Todos os aspectos da mitologia se encontram nas perseguições medievais sob forma menos extrema. É o caso do monstruoso, que se perpetua de modo rapidamente reconhecível por pouco que nos demos ao trabalho de comparar fenômenos que uma decisão cega decretou como incomparáveis.
A confusão entre o animal e o humano constitui a modalidade mais importante e mais espetacular do monstruoso mitológico. Ela se encontra nas vítimas medievais. Bruxas e bruxos são considerados como dotados de afinidade particular com o bode, animal extremamente maléfico. No processo, são observados os pés dos suspeitos para ver se não são fendidos. Apalpam-lhes a fronte para interpretar como chifre nascente a menor protuberância. A ideia de que as fronteiras entre o animal e o homem tendem a ser abolidas nos portadores de marcas vitimárias chega a haver pelo em ovo. Se a presumida bruxa possui um animal doméstico, uma gata, um cão, um pássaro, ela é logo considerada semelhante a esse animal. E o próprio animal aparece como uma espécie de avatar, uma encarnação temporária ou um disfarce útil para o êxito de certos empreendimentos. Esses animais desempenham exatamente o mesmo papel que o cisne de Júpiter na sedução de Leda ou o touro na de Pasífae. Somos desviados dessa semelhança pelas conotações muito negativas do monstruoso no universo medieval, quase exclusivamente positivas, ao contrário, na mitologia tardia e na concepção moderna da mitologia. No decorrer dos últimos séculos da nossa história, os escritores, os artistas, depois os etnólogos contemporâneos, concluíram por um processo de suavização e de censura que já começara nas eras chamadas clássicas. Voltarei a isso mais tarde. A figura quase mitológica da velha feiticeira ilustra bem a tendência de fundir monstruosidades morais e monstruosidades físicas, já notada para a mitologia propriamente dita. Ela é manca, de pernas tortas e tem o rosto constelado de verrugas e excrescências diversas que reforçam sua fealdade. Nela, tudo provoca a perseguição. Acontece o mesmo, seguramente, para o judeu no antissemitismo medieval e moderno. Ele é tão somente uma coleção de marcas vitimárias reunidas sobre os indivíduos, que se transformam em alvo para a maioria. O judeu também é considerado particularmente ligado ao bode e a certos animais. Aqui ainda a ideia de uma abolição das diferenças entre o homem e o animal pode reaparecer sob forma inesperada. Em 1575, por exemplo, a Wunderzeitung, ilustrada por Johann Fischart, não sei se é assim que se pronuncia tudo isso, mas enfim, de Binswangen, perto de Augsburgo, mostra uma mulher judia em contemplação diante de 2 porquinhos que ela acaba de dar à luz. Encontramos esse gênero de coisas em todas as mitologias do mundo, mas a semelhança nos escapa, pois o mecanismo do bode expiatório não funciona no mesmo regime nos 2 casos, e o resultado social é incomparável. O regime superior da mitologia termina por uma sacralização da vítima que tende a dissimular e frequentemente até a apagar as distorções persecutórias. Tomemos um mito muito importante em todo o noroeste do Canadá, vizinho ao Círculo Polar. É o mito fundador dos índios do Gribi. Cito o resumo que dele fez Roger Bastide no volume de Etnologia Geral. Abre aspas. Uma mulher tem relações com um cão e põe no mundo 6 cãezinhos. Sua tribo a expulsa e ela se vê obrigada a procurar alimentos por si própria. Um dia, voltando da mata, descobre que seus cãezinhos eram meninos e que deixavam suas peles animais toda vez que ela saía de sua casa. Ela faz de conta que vai sair e, quando seus filhos se despem, ela lhes tira as suas peles, obrigando-os a doravante conservar sua identidade humana. Fecha aspas. Nossos estereótipos da perseguição estão todos presentes, um pouco difíceis de distinguir uns dos outros, mas sua própria fusão é reveladora. O que chamo de crise, a indiferenciação generalizada, é presente na hesitação entre o homem e o cão com a mãe, assim como com os filhos que representam a comunidade. A marca vitimária é a feminilidade e o crime estereotipado é a bestialidade. A mulher é sem dúvida responsável pela crise, pois é ela que gera uma comunidade monstruosa. Mas o mito confessa tacitamente a verdade. Não há diferença entre a criminosa e a comunidade.
uma e outra são igualmente não diferenciadas, e a comunidade pré-existe ao crime, pois é ela que a castiga. Temos, portanto, uma questão de bode expiatório acusado de um crime estereotipado e tratado como tal. Sua tribo a expulsa e ela se vê obrigada a procurar alimentos por si própria. Não vemos a relação com a judia de Binswangen, acusada de gerar porquinhos, porque aqui o mecanismo do bode expiatório vai a fundo e torna-se fundador. Ele se transforma em positividade. É por isso que a comunidade é simultaneamente anterior e posterior ao crime que ela castiga. É desse crime que ela nasce, não essencialmente para sua monstruosidade temporária, mas para sua humanidade bem diferenciada. É ao bode expiatório primeiro acusado de fazer a comunidade oscilar entre o homem e o animal que cabe o mérito de estabilizar para sempre a diferença entre os dois. A mulher-cão torna-se grande deusa que pune não somente a bestialidade, mas também os incestos e todos os outros crimes estereotipados, todas as infrações às regras fundamentais da sociedade. A causa evidente da desordem torna-se causa evidente da ordem, porque é, na realidade, uma vítima que primeiro refaz contra si e depois ao redor de si a unidade aterrorizada da comunidade reconhecedora. Há dois momentos nos mitos e os intérpretes não conseguem distingui-los. O primeiro momento é a acusação de um bode expiatório ainda não sagrado, sobre o qual toda a força maléfica se aglutina. Ele é recoberto pelo segundo, o da sacralidade positiva, suscitada pela reconciliação da comunidade. Eu próprio depreendi este primeiro momento com o auxílio de seu correspondente nos textos históricos que refletem a perspectiva de perseguidores. Tais textos são tão mais próprios para guiar o intérprete para este primeiro momento que são quase inteiramente reduzidos a ele. Os textos de perseguição sugerem que os mitos compreendem uma primeira transfiguração análoga à de nossos perseguidores, mas isso, de algum modo, não é mais que o alicerce da segunda transfiguração. Mais crédulos ainda que os nossos, os perseguidores mitológicos, estão possuídos por seus efeitos de bode expiatório, a ponto de serem verdadeiramente reconciliados por eles e de superpor uma reação adoradora à reação de terror e de hostilidade que sua vítima já lhes inspirava. Temos de fazer esforço para compreender esta segunda transfiguração sem equivalente, ou quase, em nosso universo. Todavia, quando ela é claramente distinguida da primeira, podemos analisá-la logicamente a partir das divergências entre os dois tipos de textos comparados, principalmente na conclusão. Verifiquei em seguida a justeza desta análise ao perceber que as sobrevivências do sagrado em torno das vítimas históricas, por mais fracas que sejam, assemelham-se demasiadamente às formas abertas deste mesmo sagrado para depender de um mecanismo independente. É preciso reconhecer na violência coletiva uma máquina de fabricar mitos, que não deixou de funcionar em nosso universo, mas que, por razões que logo iremos descobrir, funciona cada vez menos bem. Das duas transfigurações míticas, a segunda, com toda evidência, é a mais frágil, pois desapareceu quase completamente. A história ocidental e moderna se caracteriza por uma decadência de formas míticas que sobrevivem tão somente no estado de fenômenos persecutórios, quase inteiramente limitados à primeira transfiguração. Se as distorções mitológicas são diretamente proporcionais à crença dos perseguidores, esta decadência poderia constituir bem a outra face do poder de decifração ainda incompleto, mas único e sempre crescente que nos caracteriza. Este poder de decifração começou pela decomposição do sagrado, pois ela nos tornou capazes em seguida de ler as formas meio decompostas. Ele se reforça ainda em nossos dias para nos ensinar a remontar até as formas ainda intactas e decifrar a mitologia propriamente dita. Fora a meia-volta sacralizante, as distorções persecutórias não são mais fortes no mito d'Ogrib, ou d'Ogrib, não sei, do que em nossa passagem de Guillaume de Machaut. É principalmente sobre o sagrado que a compreensão tropeça. Por falta de seguir a dupla transfiguração do bode expiatório, vemos ainda no sagrado um fenômeno ilusório, sem dúvida, porém menos irredutível do que o era para os fiéis do culto d'Ogrib. Os mitos e os ritos contêm todos os dados necessários à análise deste fenômeno,
mas nós não os distinguimos. Seria confiar demasiadamente no mito supor por trás dele uma vítima real? Um bode expiatório real? Não deixaremos de dizer isso, mas a situação do intérprete diante do texto do Gribe permanece a mesma, no fundo, que a que temos nos exemplos anteriores. Há demasiados estereótipos persecutórios para que uma concepção puramente imaginária seja verossímil. Os excessos de desconfiança são tão prejudiciais à inteligência do mito quanto os excessos de confiança, mas a leitura é considerada temerária por causa de regras inaplicáveis aos estereótipos de perseguição. Pode ser que eu me engane, sem dúvida a propósito do mito particular que escolhi, o mito da mulher-cão. Esse mito poderia ter sido fabricado em todas as peças por razões análogas às que me levaram, há pouco, a fabricar um falso mito de Édipo. O erro, nesse caso, seria apenas local e não comprometeria a exatidão do conjunto da interpretação. Mesmo que não emanasse de uma violência coletiva real, o mito do Gribe seria a obra de um imitador competente, capaz de reproduzir os efeitos textuais deste tipo de violência. Ele permaneceria, portanto, suscetível de fornecer um exemplo válido, assim como o meu falso mito de Édipo. Se eu imaginar que há uma vítima real por trás do texto que acabo de inventar, me engano excepcionalmente. Mas o meu erro, de fato, não é menos fiel à verdade da maioria dos textos compostos com os mesmos estereótipos e estruturados da mesma maneira. É estatisticamente impensável que todos estes textos tenham sido redigidos por falsários. Basta pensar na mulher judia de Binswanger, acusada de gerar monstros, para compreender que acontece aqui o mesmo que anteriormente. Uma mudança mínima de cenário e o enfraquecimento do sagrado positivo orientam meus críticos para a interpretação que eles julgam inaceitável. O tipo de leitura que eles exigem para os mitos lhes sairia então da mente. Eles próprios denunciariam seu caráter mistificador se tentássemos impô-la a eles. São efetivamente regressivas, apesar dos vanguardismos ruidosos, todas as leituras estranhas ao método histórico definido antes. O método da perseguição desmistificada. A etnologia dos etnólogos acredita-se muito distante de minha tese, mas em certos pontos ela está próxima. Há muito que ela reconheceu no que ela chama de pensamento mágico uma explicação sobrenatural e de tipo causal. Hubert e Maus viam na magia uma gigantesca variação sobre o tema do princípio da causalidade. Esse tipo de causalidade precede e, de certo modo, anuncia o da ciência. Conforme o humor ideológico do momento, os etnólogos insistem de preferência sobre as semelhanças ou sobre as diferenças entre os dois tipos de explicação. As diferenças são mais importantes para aqueles que celebram as superioridades da ciência. As semelhanças, ao contrário, para aqueles que nos acham demasiado vaidosos e gostariam de rebaixar nossa tagarelice. Lévi-Strauss pertence às duas categorias ao mesmo tempo. Em La Pensée Sauvage, ele retoma e formula de Hubert e Maus e define os ritos e crenças mágicas como equivalentes de expressões de um ato de fé em uma ciência ainda por nascer. Apenas o aspecto intelectual lhe interessa. Porém, apoiando-nos em suas palavras, ele cita um texto de Evans Pritchard que torna imediatamente manifesta a identidade do pensamento mágico e da caça às bruxas. Abre aspas. Considerada como sistema de filosofia natural, ela, a witchcraft, a magia ou bruxaria, implica uma teoria das causas. A infelicidade resulta da bruxaria, trabalhando em cumplicidade com as forças naturais. Considerada como sistema de filosofia natural, ela implica uma teoria das causas. A infelicidade resulta da bruxaria, trabalhando em cumplicidade com as forças naturais. Que um homem seja chifrado por um búfalo ou que um celeiro cujo alicerce foi minado pelas formigas lhe caia sobre a cabeça,
ou que ele contrai uma meningite cérebro-espinal, as azandas afirmarão que o búfalo, o celeiro ou a doença são causas que se conjugam com a bruxaria para matar o homem. A bruxaria não é responsável pelo búfalo, pelo celeiro e pela doença, pois eles existem por si próprios. Mas ela o é pela circunstância particular que os coloca em uma relação destrutiva para certo indivíduo. O celeiro teria desmoronado de algum modo, mas é por causa da bruxaria que ele caiu em dado momento, quando o dado indivíduo repousava debaixo. Entre todas estas causas, apenas a bruxaria admite uma intervenção corretiva, pois apenas ela emana de uma pessoa. Contra o búfalo e o celeiro, não se pode intervir. Embora também eles sejam reconhecidos como causas, estas não são significativas sobre o plano das relações sociais. Fecha aspas. A expressão filosofia natural evoca a imagem do bom selvagem de Rousseau, perguntando-se com inocência sobre os mistérios da natureza. Na realidade, o pensamento mágico não provém de uma curiosidade desinteressada. É em caso de desastre, mais frequentemente, que se recorre a ela. Ela constitui, sobretudo, um sistema de acusação. É sempre o outro que desempenha o papel de bruxo e que age de modo sobrenatural para fazer mal a seu vizinho. Evans Pritchard mostra aquilo que eu próprio mostrei, mas na linguagem que agrada aos etnólogos. O pensamento mágico procura uma causa significativa sobre o plano das relações sociais, isto é, um ser humano, uma vítima, um bode expiatório. Não é necessário determinar a natureza da intervenção corretiva que resulta da explicação mágica. Tudo o que diz Evans não se aplica somente aos fenômenos da magia cotidiana no universo etnológico, mas a toda a gama de fenômenos persecutórios, desde as violências medievais até a mitologia propriamente dita. Tebas não ignora que as epidemias atingem todas as coletividades humanas de tempos em tempos. Mas por que nossa cidade? Perguntam os tebanos, neste momento preciso. As causas naturais não interessam muito àqueles que sofrem. Apenas a magia admite uma intervenção corretiva, e todo mundo procura, com ardor, um mago para corrigir. Contra a peste, enquanto peste, ou, se preferirmos, contra o próprio Apolo, não há remédio. Nada se opõe em contrapartida à correção catártica do infeliz Édipo. O próprio Lévi-Strauss sugere estas verdades em suas dissertações sobre o pensamento mágico, mas leva a arte de Litotes ainda mais longe que Evans. Ele confessa que, apesar de alguns resultados de bom porte científico, a magia não se mostra à altura ao lado da ciência, mas isso não se deve à razão que os sectários do pensamento primitivo imaginam. A magia, escreve ele, abre aspas, se distingue menos da ciência pela ignorância ou pelo desprezo do determinismo do que por uma exigência de determinismo mais imperioso e mais intransigente, e que a ciência pode, além do mais, julgar sensata e precipitada. Fecha aspas. Menos que nunca se trata de violência. Mas todos os adjetivos de passagem se aplicam perfeitamente ao modo de ser dos perseguidores imbuídos de causalidade mágica. Em todos os seus julgamentos de fato e em todas as suas ações, os perseguidores são imperiosos, intransigentes, insensatos e precipitados. O pensamento mágico, via de regra, percebe-se como uma ação defensiva contra a magia e acaba, por isso, tendo o mesmo tipo de comportamento que o dos caçadores de bruxas ou das multidões cristãs durante a peste negra. A respeito de todas essas pessoas, por outro lado, dizemos com toda a razão que elas raciocinam de modo mágico. Lembro que também dizemos mitológico. Os dois termos são sinônimos, e tanto um como o outro justificáveis. É bem o que demonstra Evans Pritchard, sem disso duvidar. Não há diferença essencial entre as representações e os comportamentos mágicos na história e na mitologia. A atitude moral das duas disciplinas, a histórica e a etnológica, faz toda a diferença. Os historiadores colocam o acento sobre a dimensão persecutória e denunciam fortemente a intolerância e a superstição que tornam tais coisas possíveis. Os etnólogos
se interessam apenas pelos aspectos epistemológicos, pela teoria das causas. Basta inverter os campos de aplicação, sem nada mudar nas linguagens, para uma vez mais constatar a natureza esquizofrênica da nossa cultura. Esta constatação provoca em nós um mal-estar inevitável. Ela afeta valores que são caros para nós e que julgamos inabaláveis. Não é uma razão para projetar esse mal-estar sobre aqueles que põem o dedo sobre ele e para tratar eles próprios como bodes expiatórios. Ou melhor, é a mesma razão de sempre. É a razão imemorial e fundamental, mas em sua versão moderna, intelectualizada. Tudo aquilo que arrisca abalar em nós o inconsciente do bode expiatório, a representação de todas as coisas fundadas sobre o mecanismo do bode expiatório, tende a desencadear uma vez mais esse mecanismo. Para reparar as brechas e as lacunas que aparecem no sistema, é ao mecanismo gerador e regenerador deste mesmo sistema que se recorre, sempre mais ou menos inconscientemente. É sobre o menos, com toda a evidência, que é preciso colocar o acento em nossa época. Mesmo que haja cada vez mais perseguições, há cada vez menos inconsciente persecutório, distorções verdadeiramente despercebidas na representação das vítimas. É por isso que as resistências à verdade se enfraquecem e a mitologia inteira está a ponto de balançar no inteligível. Os mitos são representações persecutórias análogas às que já deciframos, porém mais difíceis de decifrar por causa das distorções mais fortes que os caracterizam. Na mitologia, as transfigurações são mais fortes. As vítimas tornam-se monstruosas, demonstram poder fantástico. Depois de ter semeado a desordem, elas restabelecem a ordem e desempenham o papel de ancestrais fundadores ou de divindades. Esta maior transfiguração não torna os mitos e as perseguições históricas incomparáveis. Pelo contrário, para explicar isso, basta recorrer ao mecanismo que postulamos no caso das representações já decifradas e lhe supor um fundamento mais eficaz. A volta à ordem e à paz está relacionada com a mesma causa que as perturbações anteriores, ou seja, com a própria vítima. É isso que leva a dizer que a vítima é sagrada. É isso que torna o episódio persecutório um verdadeiro ponto de partida religioso e cultural. O conjunto do processo servirá com efeito, primeiro, de modelo para a mitologia que o rememora como epifania religiosa. Segundo, de modelo para o ritual que procura reproduzi-lo por causa do princípio de que é preciso sempre refazer o que a vítima fez ou sofreu enquanto ela é benéfica. E terceiro, de contramodelo para as proibições, por causa do princípio de que não é preciso jamais refazer o que a própria vítima fez, enquanto ela é maléfica. Não há nada nas religiões mítico-rituais que não derive logicamente do mecanismo do bode expiatório funcionando em um regime mais elevado do que na história. A etnologia antiga tinha razão de postular uma relação estreita entre mitos e rituais, mas ela jamais resolveu o enigma desta relação por não apreender nos fenômenos persecutórios um modelo e contramodelo de toda instituição religiosa. Ela via, ora nos mitos, ora nos rituais, o dado primeiro, do qual o outro seria tão somente o reflexo. Por causa de muito encalhar, os etnólogos renunciaram a se perguntar sobre a natureza e a relação das instituições religiosas. O efeito do bode expiatório resolve um problema do qual os etnólogos atuais não reconhecem mais a existência. Para compreender a força da solução que proponho, é preciso pensar na relação que o relato que os perseguidores apresentam sobre a sua própria perseguição mantém com o acontecimento realmente descrito. O observador atento que assiste a uma violência coletiva, sem nela participar, vê apenas uma vítima impotente, colocada em uma má situação por uma multidão histérica. Mas se ele se dirigir aos membros dessa multidão para lhes perguntar o que aconteceu, não reconhecerá mais, ou com muito esforço, o que viu com seus próprios olhos. Falarão do poder extraordinário da vítima, da influência oculta que ela exercia, e talvez ainda exerça sobre a comunidade, pois ela, sem dúvida, escapou da morte, etc. Entre o que realmente aconteceu e o modo como os perseguidores o veem, há um intervalo que é preciso alargar ainda para compreender a relação entre os mitos e os rituais.
Os ritos mais selvagens nos mostram uma multidão desordenada que se polariza pouco a pouco contra uma vítima e termina por se precipitar sobre ela, contra ela. O mito nos conta a história de um Deus terrível que salvou os fiéis por algum sacrifício, ou morrendo ele próprio depois de ter semeado a desordem na comunidade. Os fiéis desses cultos afirmam todos que refazem em seus ritos o que aconteceu nos mitos, e não compreendemos o sentido desses propósitos, porque vemos nos ritos uma multidão perturbada que põe em má situação uma vítima. E os mitos nos falam de um Deus onipotente que domina uma comunidade. Não compreendemos que é o mesmo personagem nos dois casos, porque não chegamos a conceber distorções persecutórias suficientemente fortes para sacralizar a vítima. A antiga etnologia suspeitava com razão que os ritos mais brutais são os mais primitivos. Não são forçosamente os mais antigos no plano de uma cronologia absoluta, mas os mais próximos de uma origem violenta e, por este motivo, os mais reveladores. Embora os mitos tenham como modelo a mesma sequência persecutória que os ritos, eles se lhes assemelham menos, mesmo no estágio em que se lhe assemelham mais. As palavras aqui são mais mentirosas que as ações. É bem isso que sempre engana os etnólogos. Eles não veem que um só e mesmo episódio de violência coletiva irá se assemelhar muito mais àquilo que aconteceu realmente no ritual do que no mito. Nos rituais, com efeito, os fiéis vão refazer em atos a violência coletiva de seus predecessores. Vão mimetizar esta violência, e a representação que eles fazem daquilo que acontece não influencia seu comportamento no mesmo grau que suas palavras. As palavras estão inteiramente determinadas pela representação persecutória, ou seja, pelo poder simbolizador da vítima expiatória, enquanto as ações rituais permanecem diretamente calcadas sobre os gestos da multidão perseguidora.